Salve, salve pessoal, paz de Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto, nosso podcast cristão católico, sempre trazendo aqui um convidado com histórias cristãs, de fé, e falar um pouco sobre a nossa igreja católica. E antes de começar, vou pedir para que se tu ainda não está inscrito, que tu te inscreva no canal para nos ajudar, para que a gente tenha mais engajamento e que o YouTube entregue para outras pessoas o nosso material. E curte, comenta e compartilha. Transmite aí no compartilhamento para os seus grupos de WhatsApp e para aquela pessoa que tu acha que precisa receber uma mensagem para conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja e ter testemunhos de fé. Beleza? Vamos começar então com os nossos apoiadores. Sam, Cafés e Máquinas. Máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações pelo 53-9971-5205. E Ferragem Pizarro. A Ferragem Pizarro tem tudo o que tu precisa. Preço, qualidade e o melhor atendimento. Na Avenida Tupi Silveira 1569. E os telefones é o 53-3311-2735 ou pelo 98426-5823. E hoje eu tenho um convidado aqui que é um cara que descobriu uma vocação, né? E já vou apresentar logo ele aqui, o Christian, que é um grande amigo, mais um grande amigo que a fé, né, que a construído na fé em Jesus Cristo me deu, e veio aqui trocar essa ideia com a gente, falar um pouco sobre esse encontro, né, da sua vocação e, enfim, sobre como tu chegou até onde tu vai nos falar que tu estás, né, Cristian? Cara, obrigado pela confiança, obrigado por estar aqui conversando conosco, aproveitar esse tempinho de férias aí, né? Férias entre aspas, né? Porque tá sempre na atividade, né? Na missão. É isso, Dadinho. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu vim aqui falar um pouco da minha história, né? História também de conversão, né? Não vim de uma família cristã católica, né? É recente, é de uns 3 anos pra cá. Então eu vim contar um pouco da minha história, né? A trajetória também do Emaús, foi uma alavanca, assim, pra minha fé, né? Uhum. E até hoje onde eu cheguei. Agora eu tô no seminário, né? Tô buscando cada vez mais uma profundidade, uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo, né? E vamos caminhando em frente, né? Cara, Isso. bom, vamos começar então lá pelo começo. Bom, tu falou aí que chegou a tua conversão, teu processo, né? E conversão aos 3 anos. Mas quem era o Christian antes desse processo de conversão? O Christian, antes desse processo de conversão, eu sempre fui uma pessoa de fé, eu sempre gostei da espiritualidade em si. A minha família e eu, né, a gente veio de religiões de matriz africana, né? Eu era umbandista, candomblé, aqui no Rio Grande do Sul não se chama candomblé, né? A vertente dos orixás aqui é nação, né? Mas umbanda, quimbanda, eu era disso tudo assim. E nasci nisso, né? Meio que não tive escolha, né? E aí cresci nisso e eu amava essa religião, realmente eu amava, né? Mas aí com o tempo a gente vai amadurecendo, né? E aí o que eu buscava era me aproximar de Deus, do verdadeiro Deus mesmo, né? E eu sentia que ali parecia que ali eu não conseguia achar esse Deus de verdade. E aí eu fui me abrindo para as coisas do Evangelho, para as coisas de Jesus Cristo, né? A minha conversão começou aos pouquinhos. Começou vendo filmes sobre Jesus, porque ler Bíblia eu nem sabia manusear uma Bíblia, né? Não entendia nada, né? E aquela história foi assim me cativando, né? E eu senti uma proximidade. E lá dentro assim eu não encontrava. Claro, é interessante de dizer que dentro o mundo espiritual é uma coisa interessante. Porque lá dentro tu vive um outro mundo, diferente da vida cristã. Como é que eu vou te dizer? Tu tem, não digo valores, mas as coisas daquele ambiente espiritual são invertidas. Sim, invertidas conforme o que a gente tem na fé católica, vamos dizer assim. São invertidas e tu estando lá, tu vivendo aquilo, tu pensa que aquilo ali é o caminho de Deus mesmo, né? Mas quando tu começa a ter
uma abertura ao Espírito Santo, ele vai te revelando e aí tu começa a ver as coisas diferente, mas isso tudo foi muito devagar. E eu tinha resistência, né? Eu percebia, não, mas isso aqui não está batendo com o que é a fé em Cristo. Eu tinha resistência, mas ao mesmo tempo eu queria moldar as coisas. Não, eu posso ser cristão e ser assim, porque eu gostava realmente da religião. Era uma coisa que vem de família, né? Enfim. E aí eu tentava moldar, né? Aí chegava uma certa forma que eu comecei a frequentar as missas de domingo, né? Aí começou isso tudo sozinho? Tudo sozinho. Sozinho, assim. Tudo sozinho. Eu vi alguns sinais de pessoas de simplicidade, de pessoas simples que frequentavam a igreja, e eu achava legal aquele estilo de vida, assim, né? Não que dentro de terreiro não tenha pessoas... Tem pessoas de boa índole ali também, mas tu vê o mundo diferente. Tu vê o mundo de cabeça para baixo, tá entendendo? É questão de... Parece uma viagem total isso aí, mas é questão de... mas é questão de visão espiritual. É quando eu tomei nota das coisas que... a questão do que tem sobre dentro das religiões, né? De afrodescendentes, sim, né? Que é a questão que tu tem uma certa aliança com o orixá, que se diz, né? E aí tudo foi se mudando, né? O orixá, o que seria? O orixá é como se fosse um deus particular da pessoa. Sim, entendi. E tu cria uma aliança com aquele ser ali espiritual, né? E aí quando tu cria aquilo ali, tu rompe a aliança que tu tem com Deus, com Jesus, que de uma certa forma é uma aliança de sangue também. Jesus crucificado, ele fez uma aliança com a humanidade. E aí se tu faz uma aliança com uma outra entidade, uma falsa divindade, um deus pagão, né? Tu quebra essa aliança, não que a aliança de Jesus não tenha força, mas é o livre-arbítrio de Deus que ele nos dá, né? Sim, a tua escolha, é claro. Tu quebra aquilo ali. E às vezes, muitas das pessoas que estão dentro dessa vertente, elas não têm a noção da gravidade que tu realmente te desvincula. Porque lá dentro, eu ficava assim, num vazio de Deus. Mas quando eu não tinha essa busca por Deus... Isso aí começou com o quê? Que eu tinha uns 26 para 27 anos, né? Essa busca por Deus mesmo. Eu me sentia completo ali dentro, não me faltava nada. Mas só sei que assim, ó, te dizer que tu tá sempre com uma dívida ali, com o mundo espiritual, entendeu? É como se tu entrasse num acordo. E é engraçado que isso aí tá na Bíblia. Dessa aliança que se quebra, né? E aí eu fui buscando, e aí foi uma luta muito... Foi algo bem pesado, né? O pai e a mãe não entendiam, né? Eu era realmente bem convicto da fé. Dentro da Umbanda, da nação, do culto aos orixás. E aí começou devagar, eu largava umas piadas assim, eu acho que vou fazer catequese aqui e ali. E aí foi indo até que, de um certo momento, eu já não me encontrava ali. Aí eu ia, na sexta eu ia no terreiro, no domingo eu ia na missa. Sim. Fui fazendo isso, acho que cerca de meio ano ou um ano. Começou que, quando eu ia no terreiro, eu já não me achava mais lá. Eu tava lá e não tava. Aí quando eu ia na missa, era ali que eu me encontrava. Sim. E aí começou a perturbação espiritual, né? E aí eu tive que sair. Aí o pai e a mãe não entendiam e tal, né? E tem toda aquela resistência depois a cobrança, o ataque espiritual, né? E aí o pai e a mãe ficaram receosos. Não que eles não gostassem de igreja e tal, mas eles sentiram o medo de eu
me prejudicar, entendeu? Entendi. Porque existe essa questão também desse medo que ele que impõe, né? Os líderes ali impõem o medo que se tu sair vai ter cobrança, que vai te dar isso e aquilo. E aí ele sentiu esse medo por mim, né? Eu não senti o medo. Eu até por uma certa vez, assim, a gente sente que tem um embate, assim, né? Comecei a rezar o terço. Quando eu rezava o terço, eu sentia dor de cabeça. Mas depois, quando eu começava a rezar o terço, eu sentia dor de cabeça. Mas quando eu finalizava, eu sentia um alívio, né? E isso tudo quando tu tava ainda no processo. Sim. Antes tu fazia Emaús e... Sim, antes de fazer Emaús. Foi descobrindo o que era o terço, as orações, e fosse fazendo. Meu primeiro terço foi o seguinte. Eu vi ali um terço ali no carro do pai, assim, vou rezar. Pra mim, terço era o Pai Nosso e deu. O Pai Nosso e Ave Maria, e foi assim que eu rezei. E eu senti algo bem diferente. Isso aqui é diferente de tudo. Mas foi um primeiro sinal. Aí eu comecei a praticar essa oração e não dava mais para estar ali. Não dava e eu tive que sair. Aí foi um alvoroço, né? Teve muitas discussões até entender, né? Hoje em dia tá tudo bem leve, né? O pai e a mãe aceitam. Até eu creio que eles estão gostando da ideia de eu estar no seminário, né? E o que eu busco é a profundidade com Deus, né? E também, o que ajudou também na minha conversão foi a questão do serviço, né? Sim. Na época da pandemia foi uma época muito forte, assim, que eu acho que aí foi uma época que Deus mesmo colocou todo mundo no mesmo patamar, né? Que ninguém é melhor que ninguém e tal, que as religiões, elas teriam que... Não que religião teria que caminhar junto, mas que as religiões, elas não estavam acima de Deus, né? E aí o que eu busquei? Eu busquei a religião de Deus, que é a Igreja Católica, fundada por ele, né? E foi por aí o processo, mas bem devagar. Bem devagar mesmo. A gente via no jornal ali, era só tragédia e morte, né? E aí eu busquei, não tinha nada para fazer, eu andava pelas ruas de bicicleta, assim. Aí quando eu vi um morador ali, eu levava uns pão e tal. E aí eu me sentia bem com essa atividade, né? Tudo parou, né? Todas as religiões pararam, né? A igreja parou, tudo teve que parar, né? E aí esse era meu, meu combustível espiritual, né? E aí eu só, a questão da Caritas, da caridade, em si só teve sentido quando eu me converti. Aí parece que a coisa teve um sentido, é por isso, é por Jesus que eu faço isso, sem ter, na época assim, era apenas por ajudar. Mas quando tu dá um sentido, coloca Cristo ali como centro daquele serviço, tem um valor muito maior. Tá, então tu fazia esse serviço porque tu te sentia bem. Era algo... Não tipo assim, eu tô colocando Cristo na frente, tu tô fazendo, cara, porque eu me sinto bem. Era porque eu me sentia bem. Não sentia ainda como um chamado. Pode ser isso ou não? É isso aí, eu me sentia bem, mas faltava alguma coisa ali para ficar uma coisa perfeita, sabe? E aí faltava eu colocar Cristo ali dentro daquele serviço ali, né? E assim foi, né? E aí hoje eu tô aqui. Aí tinha a minha madrinha também, que ela não é dessa vertente assim religiosa, né? E a minha prima, eles me apresentaram pro Emaús, me colocaram lá e aí foi isso, né? Eu já vinha com uma vida de oração e tal, né? Aí até um certo tempo eu vi na rua assim o tio Hélio apareceu num local onde eu trabalhava, né? Conhecido tio Hélio aí, né? E aí eu fui andando com ele assim, né? E vi que é uma pessoa de oração, é uma pessoa que me inspira na fé, né? Aquele senhor do Terço dos Homens, aquele claro, barbudo, né? Aquela figura folclórica da igreja, né? E aí a gente cultivou essa amizade aí até hoje, né? E aí ele foi uma inspiração para mim, um molde de ser um cristão, né? Foi ele que foi o começo, assim, né? Mas assim, o seu Hélio, ele foi te ensinando algumas coisas? Ou tu foi seguindo ele pelo exemplo dele mesmo, assim? Ele foi te direcionando ou tu foi mesmo pelo exemplo? Pela personalidade dele. É um
senhor despojado de fé, que tem essas práticas de caridade com o pessoal da rua. Aí, se tu vê aí na cidade de Bagé mesmo, não tem um morador de rua que não conheça o tio Hélio. Ele anda por tudo. O problema dele andar na rua é a questão da saúde dele, claro. Mas a questão de ser assaltado, eu acho que não tem perigo nenhum. Na rodoviária, aí, ele conhece tudo. Então, foi um homem que me deu muita inspiração, né? Sim, Foi um molde de Cristo ali, uma persona Cristo ali que eu vi nele, bacana, né? Cara, e aí eu fui seguindo e fui indo, né? E é isso. E olha só que engraçado que aqui no livro de Ezequiel, aqui conta, isso aqui teve um curso de teologia, algo não é tão aprofundado, mas que aí, fui lá na paróquia até que eu sou da São Judas. E aí, nesse dia era sobre os profetas, sobre o Antigo Testamento, né? E aqui molda uma passagem que é uma alegoria, é uma história que conta sobre o marido e a esposa, a noiva, né? O marido seria Deus. A esposa seria o povo de Deus, assim, né? A humanidade, né? Mas que na época aqui no Antigo Testamento seria só o povo de Israel mesmo, sim, né? E aqui conta aqui, numa certa parte, que aí fala também sobre que a esposa traiu o marido traiu o marido com a prostituta. Que o que seria a prostituta? Seria deuses alternativos, que é o que encaixa nessa questão, entendeu? Entendi. Tu tá ali com um deus alternativo, na verdade não é Deus, né? Deus é um só, né? E que aqui chama na alegoria de como tu traiu, se chama aqui da prostituta. Porque o marido é só um, Deus é só um. Sim. E o resto que parece ser Deus não é Deus. E aí conta aqui, mais ou menos aqui nessa alegoria, ele contou isso e ele falou, o professor lá, ele falou que isso aí se tratava de Deus, a humanidade, a esposa, e a prostituta seria os deuses pagãos da época. Mas ainda hoje existe, né, esse certo paganismo aqui que encaixou muito bem, né? E aí assim, ó, conta assim, ó. Mas a mulher adúltera que recebe estranhos no lugar do marido. Mulher adúltera seria o povo de Deus, né? Recebe estranhos no lugar do seu marido. Os estranhos seria outras coisas no lugar de Deus. Para as prostitutas, tu paga, mas porém é que paga a teus amantes. E aí seria o seguinte, ó, ela conta aqui que seria a prostituta era tão além que ela não recebia, ela pagava. Porém é que pagava a todos os seus amantes. Você que lhes pagava para que eles de todos os lados fossem à sua casa procurá-lo como prostituta. Você fazia ao contrário das outras, porque ninguém a procurava, era você que pagava. Não era eles que pagavam, você era mesmo diferente das outras. Pois bem, escute a palavra, Javé. Assim diz o Senhor Javé, você já esbanjou seu dinheiro e na prostituição mostrou a nudez a seus amantes e a seus ídolos abomináveis. E aí continua o texto é grande. Ele acaba de um jeito assim, ó, que existe essa questão, sempre existiu, né? Desde o Antigo Testamento, das pessoas se desviarem de Deus e procurarem outras coisas alternativas. Bom, lá, né? Moisés, que o pessoal fez o bezerro de ouro, né? Sempre teve. E aí continua falando ali que decepcionou a Deus, né? Buscou aliança com outras coisas, né? E aqui, finalizando aqui, ó, ele fala aqui, ó, então você vai pagar com a prostituição e nunca mais pagará o preço. Só então eu aplacarei minha ira contra você. Meu ciúme irá embora e eu me acalmarei e não ficarei mais indignado. E aí segue aqui e em seguida finaliza. Então, o que diz aqui nesse texto aqui é o seguinte, ele diz assim que acabar com
que a pessoa em si, né? Mas aí é o particular, uma fala engloba todo mundo, né? Que assim que tu te desviar disso, Deus te perdoa. Uhum. E é o marido o marido traído que recebe a noiva de volta. Então é por aí. E aí quando teve essa aula assim, aquilo ali caiu como uma luva para mim, né? E eu entendi, cara, que loucura, É né? realmente isso aí. Tu não pode ter várias. Tu tem que. O compromisso com Deus é com Deus só. Não pode ter outras linhas. E aí foi isso. E aí foi mais uma chave essa passagem, assim, que ele trouxe assim do nada, né? Mas eu fiz o link. Pra ti foi Uma mensagem do pra mim próprio Deus. caiu com uma luva. Pra outros ali ficou ali como algo da época do Antigo Testamento que não faz mais sentido. Mas pra mim fez todo sentido e realmente, né? Isso existe até hoje, né, cara? Tem a questão do sincretismo, né? Que tem eles pegaram assim os santos da igreja. Isso aí desde da época da escravidão, né? Que aí eles proibiam os escravos de cultuar essas coisas, né? E eles pegaram alguns santos da igreja e adaptaram como os orixás, né? E aí tem toda essa questão de as pessoas até acharem que os santos têm a ver com o orixá e cultua o santo através do orixá, o orixá através do santo. É uma perturbação, na real, né? Porque tu tá cultuando ali o orixá através de um santo da igreja que não tem nada a ver. É uma coisa, entendeu? E aí eu me desencilhei dessa doutrina, né? Não cabia mais as informações que eu tinha, tudo. E a questão também da divergência espiritual que teve ali, né? Sim. E aí, assim, cara, se eu tô frequentando a igreja e eu tô me sentindo mal ali, não é possível, né? Claro. Não Cara, é e não é possível. assim, ó. Antes que falem alguma coisa, né? Não é assim que É um tu assunto tá. polêmico. É polêmico. Mas assim, ó. Eu acho que deveria ser isso aí. Cada um descobrir a sua religião. A gente estava falando no podcast do Natal. Aí eu comentei sobre isso da gente falar sobre a fé católica. Né? Então, a gente é voltado para a fé católica, a gente vai falar da fé católica. Com certeza. Né? Sem criticar essa ou aquela, mas dizer, cara, para mim faz sentido, não faz sentido. Com certeza. Entendeu? E agora, só voltando a essa questão do marido, eu tô fazendo ainda, na verdade, um curso, é o segundo curso que eu tô fazendo de teologia. E o que o professor me falou, fala sobre aquela passagem de Jesus com a samaritana. No poço, né? Claro. Que ali, quando ele fala pra ela, né? Ah, tu tem 5 maridos e tu já teve 5 maridos e o que tu tem hoje não é teu. Ali ele fala, se fizer um estudo mais aprofundado ali, que ele tá se referindo aos deuses. E é mesmo. Né? Assim, tu é bem isso aí. Que daí, tipo, tu já teve 5. Então, né? Tu já cultuou 5 deuses e não ter contentado com nenhum. E hoje o que tu tá cultuando não é o teu. Porque não é Deus, né? Era um outro Deus que não era o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, né? Cara, e ela... isso pra mim caiu assim, cara, que interessante. E realmente, né, nessa passagem, tu vê que a mulher, ela fica com uma sensação de não merecer a misericórdia de Deus, com aquela culpa, assim, não, mas eu não sou digna, né? Então, eu tive essa sensação também, né, mas assim... E aqui nessa passagem aqui diz que ele perdoa, né? E eu tinha dificuldade de entender o perdão de Deus. Parece que assim, entendeu? Mas é o arrependimento que a gente tem que ter, né? E tem que ser sincero. Isso. E ele vai nos aceitar, né? Hoje eu vejo assim o mundo assim diferente, tu vê diferente, né? Parece que tu vê mais amplo e mais simples ao mesmo tempo. Né? É diferente. Só quem teve assim essa transição sabe, né? Tem um padre aí que o cara vê até em podcast que é o padre Douglas, né? Douglas Silva, né? Ele também teve essa conversão, né? E ele fala que é uma transformação que gera alguns
algumas dores, assim, né? Aham. Mas é isso, hoje tá tudo bem lá em casa, o pai e a mãe estão tranquilos, né? Eu rezo ali pela conversão deles, né? É aquela coisa, o Santo Decano não faz milagre. Mas eles estão lá, eles estão até, por incrível que pareça, né? Eles estão até participando. Uhum. Teve aí a Romaria da Juventude, eles foram lá me ver. Eles vão com uma ideia para me ver, né? Sim, claro. Mas eu não sei o que pode estar sendo plantado dentro deles, né? Então deixa acontecer, né? Exatamente. E Não dá pra certo, forçar. tá rezando por eles e é isso aí. E lá agora na nosso envio, né? Que a gente voltava para casa, eles foram lá em Rosário, lá me buscaram. O pessoal tratou eles muito bem, assim, eles não falam nada, assim, mas eles veem que estão tendo um tratamento, assim, diferente, né? Bem acolhedor. A gente tava pensando em voltar na mesma noite. Aí um casal lá de paroquiano cedeu a casa e um quarto para nós dormir. Para poder então, descansar, claro. Eles já não têm mais crítica, né? Na verdade, a crítica deles era pelo medo. O medo de acontecer coisas, né? Pela tua saída, no caso, não, né? Não pela tua conversão. E talvez eles não saiam pelo mesmo medo também. Sim, pode ser. Cara, e como nós estávamos falando, tem também casos de gente nossa que vai, que migra também. E aí como é que eu vou dizer? Não é doutrina a palavra que eu quero dizer. Aí é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, né? Cara, tu tá te sentindo bem aqui, beleza, né? Então, mas Deus tá aqui te esperando. Sempre, como o filho pródigo, né? Se quiser te arrepender e voltar, eu tô aqui. Essa passagem cabe muito bem nisso, né? E aí, uma das minhas coisas que me ajudaram foi a devoção ao São Miguel, né? Isso, combate as dificuldades espirituais, o São Miguel combate, né? Eu tinha... Na época da minha conversão, o aplicativo Halo, aquele. Muito bom, excelente. E aí foi numa época de agosto, eu tava vendo ali por acaso, eu tava vendo assim, Quaresma de São Miguel. Comecei a ouvir aquilo ali, e aí tinha orações de São Miguel, ladainha, terço, e aí eu ouvi aquilo ali todos os dias, e aí eu me apeguei na figura de São Miguel e ele me deu esse alicerce, assim, né, na fé pra superar, né, toda essa questão, né? Então São Miguel é o meu grande santo de devoção, né? Então a Quaresma de São Miguel é os 40 dias E que época é, Cristian? É de agosto até o dia 29 de setembro, né? Que é o dia dele, né? Porque lá eu assisto bastante o Santo Flow, né? Podcast, e eles estão... ele sempre fala do que estão fazendo Cara, agora não me lembro se é uma imagem dele gigantesca. É a imagem gigantesca dele, acho que lá no interior de São Paulo, né? Que, cara, não sei, acho que é um prédio de 20 andares, eu acho. Dizem que vai ser a maior imagem do mundo. É gigante, né? E ele sempre fala ali... É muito poderosa, assim, a intercessão de São Miguel, né? Porque também a devoção a São Miguel, ela nos dá coragem, né? Coragem pra ir, né? Pra luta, né? E tal. E é isso, eu cultivo essa devoção com ele, né? E parece que foi algo que se apresentou pra mim, através de um aplicativo. Eu li ali, comecei a ouvir aquelas orações, aquilo ali me aliviava, me dava um sustento pra encarar o dia a dia, né? Até toda aquela coisa familiar, né? De não entender. E aí eu tinha esse alicerce, né? Tá, e aí vamos voltar lá pro teu... Aí tu começou com esse processo de conversão. E aí quando tu fez Emaús, né? Tu entrou lá no curso, foi sozinho, como é que foi, assim, tu... Foi bem despojado mesmo ou tu foi meio com receio? Não fui com nenhum receio, né? Eu fui, assim, bem aberto, né? E aí o que eu encontrei lá foi o Diogo, né? O Diogo, ele é afilhado da minha madrinha, né? Que é por parte da mãe dele, que ele é irmão da... A mãe dele é irmã da minha madrinha, né? Ah, tá. E aí eu entrei ali no grupo do Tibiro, São Francisco, né? E aí foi assim, né? Mas mas lá dentro do curso, assim... lá na entrada do curso, quer dizer... Lá no curso é algo transformador, né? Na entrada tu foi tranquilo...
Tranquilo, né? não fui com receio. Não imaginava o que esperava, mas... Não, eu não imaginava. Pra ti era uma experiência a mais. Uhum. Eu não imaginava que era algo tão forte, né? Aham. Que era algo tão poderoso, assim, né? Às vezes a gente nem tem a menção do poder de Deus, né? Uhum. E aí, quando tu tá ali dentro, é algo que... tudo ali, tu tá ali completamente habitado pelo Espírito Santo, né? Eu já vim ali numa vida de oração e tal, né? Mas lá a coisa parece que tu sai quase que flutuando, né? Teve uma palestra lá, tua muito boa, que foi interessante. Fantástico. Pá, Fantástico ele, né? Eu não. puxa vida. E é incrível. Aí depois, o que eu acho legal do Emaús, que o pessoal ali, ele é irmão de verdade, né? Uhum. Essa coisa do abraço quando se encontra. Da felicidade da pessoa estar ali Isso fazendo aí o curso também, né? é muito. Isso aí agrega muito. É claro que Cristo está presente muito forte ali. Uhum, Uma coisa que tá todo mundo assim, com uma comunhão de amor fraterno, de verdade mesmo, né? E é poderoso, Emaús, né? Foi transformador para mim. E o que eu achava bonito também no Emaús é ver pessoas assim, os guris, que não tinham nenhuma experiência de fé, nada, não tinha vivência espiritual com nada. E saiu de lá transformado também. Uhum. E aí tu vê, né, que até em quem talvez tenha uma visão de ateu, não acreditar, sai transformado. É. Então, é algo que não tem como tu não ser tocado lá dentro do retiro de Aham. Emaús, né? Tá, e aí depois, quando sai de lá, tu vai lá pro grupo, né? Pro grupo de perseverança do São Francisco. Mas até então, tu ainda não tinha essa ideia de querer ser seminarista. Só queria conhecer, queria te aprofundar mais na fé. Até eu tinha ideia, mas eu não queria dar o primeiro passo, né? Sim. As pessoas que foram me falando assim, olha, não sei se tu já pensou em entrar pro seminário, e a questão era o seguinte, né? Arrumar outra briga, né? Tem mais. Foi essa. Foi por aí, assim, tá, eu sentia vontade e tal. Não era algo assim que... Aí o pessoal assim foi falando assim e tal. Dom Clonito também chegou a falar pra mim, olha, não sei se tu nunca pensou nisso, olha, eu acho interessante. Ele me falou em fazer experiência e tudo, né? E aí fui falando com ele sabe de toda essa história aí, né? E aí falou, não, fala com eles, se verem que eles vão ver que se é algo bom, assim, que tu quer, eles vão respeitar. E aí eu me embromei pra falar, né? Isso tudo antes de tomar a decisão mesmo, né? Aí que eu fiz, o que eu fiz primeiro era os encontros vocacional com o Padre Fábio. Aí tipo, eu ia e voltava ia pra casa, não lá, dormia lá no instituto. Aí é que essa questão do seminário, o que tu sente quando tu quer ir pro seminário? Tu sente que tu tem que mergulhar mais. Claro. E aí é isso aí que tu sente que te faz tu ir, né? A questão da vocação é isso. Opa, tem que entrar mais lá dentro. E aí eu senti essa sede e aí eu tomei a decisão de ir, né? Mas aí a questão, agora eu vou contar lá. Outra encrenca. Aí eu falei com o doutor, agora eu tô com muito medo apavorado mesmo. E ele me dando uma segurança, sustento. Aí eu contei pra todos, o pessoal lá do São Francisco, me deram assim um suporte danado, assim, psicológico, né? Um suporte psicológico, mental, assim, coragem, né? E eu assim, o pessoal óbvio que vai falar essas coisas pra me motivar, mas não sei se eu... Eu tava quase pipocando. Eu não tô sentindo firmeza. Eu tava quase pipocando. E aí eu contei um dia assim, um dia que o pai e a mãe estavam em casa, cheguei de noite, não, hoje eu vou contar. Eu tava sempre nessa onda, hoje eu vou contar. Não contei. Aí chegava na Demorou, acho que umas 3 semanas, eu acho. Aí eu vou contar, então. Aí eu contei pra tia mãe, assim, ó. Olha, sabe que eu tô aí na caminhada da igreja, né? E eu tô pra entrar pro seminário. Aí ela falou assim, ser padre... Mais ou menos
isso? E eu falei, eu tô assim, mergulhado assim, sinto uma necessidade de ir mais a fundo, né? E aí o pessoal me incentiva ali também. E aí ela não deu encrenca, né, cara? Foi interessante que ali, aonde eu achei que o bicho ia pegar, foi leve. Foi de boas. Fiquei tão preocupado que eu pedi oração pra isso, pra aquele, pro grupo lá, o São Francisco, o Dom Clônio reza por mim, que não dê outra encrenca. Eu tô cansado disso. Tô cansado disso. E aí ali foi leve, né? A Emma falou, mas tá, já tá, né? Não sei. Sempre foi, eles sempre falam, sempre foi de questão de fé e tal, né? Sim. Que até o pai me falava assim, né, na época da minha conversão, né? Olha, essa questão tua assim, eu acho meio interessante, porque eu esperava isso aí de todo mundo aqui em casa, menos de ti. Deixa eu ver. Porque eu era o que mais ia mesmo. Aham. Sabe, quando podia faltar ali todo mundo, quando tinha alguma coisa de terreiro, e eu não faltava. Sim. E aí ele me largou essa aí, né? Então, e aí a mãe me falou, né, que já que tu tá caminhando, então vai, mas segue em frente, né? Mas assim, aí ela falou, né, eu tenho que levar a sério. Chegou a falar até isso aí pra mim, eu comecei a ficar surpreso, achei que eu tava sonhando, né? E aí, foi engraçado. E aí com o pai eu ia contar pro pai. O pai, então, eu pensava que o jogo ia ser mais diferente, né? Eu não contava, tal. E ela, qual que é? Ela não falou nada também? Aí chegou uns dias que ela mesmo contou. Não. Aí veio o pai de piada comigo. Pô, que história é essa agora? Tu vai ser padre? Aí começou. Aí quebrou o gelo. E aí começou de piada comigo, né? Mas aí ficou um clima leve. Eu achei tão engraçado isso aí, né? E ficou um clima leve e aí foi, né? Aí a mãe e o pai começaram a estranhar o vazio, né? De casa e tal, Sim, né? É isso aí. Mas a questão, assim, nesse período, assim, não teve nada de divergente, né? Isso me surpreendeu muito. E aí eu falei pra todo mundo assim, olha, foi algo muito interessante. Poder da oração também, Poder da oração, né? Parece que se confortaram ali, se conformaram, algo do tipo. Sim, o Espírito Santo agindo. E foi muito incrível. E aí eu tô aí, né? Tá, e aí tu toma essa decisão, e aí tu vai pra Rosário, ou fizesse algum... Eu fiz uma etapa em Rosário que se chama etapa propedêutico. Aí ficou um ano lá. Que é uma etapa de experiências, de vida de paróquia, né? Um pouco de estudo, mas nada assim aprofundado muito mesmo. aprofundado. É mais o serviço das pastoral, né? A gente trabalhou muito com a Caritas, né? Questão das famílias, do sacolão, com a distribuição de cesta básica para as famílias, né? E vocês eram 4? Nós éramos 3. E o padre que era reitor, o padre Ângelo, né? E o padre Ayrton. E vocês moravam na paróquia? A gente morava ali na paróquia, né? E tinha uma vida. A gente só não rezava a missa. Sim, o resto a gente não rezava a missa e não confessava. Mas a gente tinha a vida igual a deles ali. A gente vivia com eles, né? Na missão. E nas missas fazia tipo serviço de ministro, assim, de ajudar ali na Eucaristia. Um acólito ali. Sim, Eu tava até na questão da música, né? Eu tava cantando ali no coral, junto com um violinista que toca ali, né? E aí, mas a gente auxiliava também como acólito ali, né? Servia o altar. Sim, aí agora nesse processo encerrou essa etapa. Agora encerramos essa etapa. Qual é a segunda etapa agora? Agora é a faculdade, né? Agora já é a faculdade. Em fevereiro vamos para Pelotas. Aí na Católica? Aí filosofia, teologia? Filosofia? 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Tudo lá? Tudo lá. Aí fica esses 7 anos lá em Pelotas. 7 anos lá em Pelotas. Tá, e aí lá em Pelotas, aí vocês ficam num seminário ou como é que é o processo? Lá é seminário mesmo, uma escola de formação de padre mesmo, né? É uma casa assim, é como se fosse uma mansão assim, cheia de estudantes de padre. Tá. Aí tem alguns padres lá que são os
os reitores, né? Uhum. Mas essa casa não é dentro da universidade, ela é fora. Não. Pertence à diocese. Pertence à Arquidiocese de Uhum. Pelotas. Em Pelotas tudo. E lá a gente vai conviver, né? Aí tem a casa da filosofia, vai ser uns 10 lá, e vai ter a casa da teologia. Depois que tu mudar de faculdade, tu vai pra outra casa. Mas é tudo na mesma casa, apenas um andar e outro andar Sim, ali. Mas talvez seja pra vocês terem os mesmos assuntos, alguma coisa assim, né? Sim, Trocar mas ideia. a gente se junta, a gente vai ver os guris, a gente fez alguns retiros lá. Uhum. Foi bem interessante, eu gostei muito lá da cidade, do seminário, eu achei interessante. Vamos lá, vamos ver. O meu propósito é me aprofundar cada vez mais na intimidade com Cristo. Sim, Uhum. eu acho importante. Na intimidade com Cristo, seja de qual jeito for. Se for para também sair e voltar a ser leigo, eu tenho que estar profunda intimidade com Cristo. Uhum. E é isso. Mas hoje, se te perguntar hoje, tu quer ser sacerdote? Sim. Hoje sim, com certeza. E buscando focando na intimidade com ele cada vez mais. Uhum. É isso. Eu acho legal, cara, essa questão do estudo, né? De tu fazer filosofia e depois teologia. Eu achei que era antes, mas não. Complementa primeiro com a filosofia. Complementa porque traz a visão dos filósofos, né? Muitos assim se diziam ateu e tal, mas na verdade eles falavam de Deus de um jeito ateu, de não acreditando em Deus, eles falavam de Deus. Porque falavam das coisas da vida, pensamento, né? E muitas coisas elas linkam com o evangelho. Uhum. E aí o pensamento dele, as coisas assim, as viagens todas da filosofia, elas complementam com um evangelho, que é algo espiritual, né? Uhum. Então, a filosofia ela vem para dar suporte para a teologia, é para abrir a mente para te entender as coisas do evangelho, do Antigo Testamento, as coisas bíblicas em si, né? Sim, Então é importante mesmo. Claro. Se fosse importante, isso tudo é um estudo, né? Tem todo um estudo por trás disso. Tá, e aí e nessa casa que vocês ficam, e aí vocês têm uma vida normal ou, tipo, tem que viver ali, tipo, 6 da manhã, oração, tal hora... Tem algumas atividades, né? A gente tinha atividades também na paróquia, né? Lá vai ser também parecido, mas só que lá em Rosário os horários a gente acordava, fazia o café, tinha um dia para cada um fazer o café. 7 horas a gente fazia a oração da manhã, que é laudes, né? Liturgia das horas. E aí seguia, né? Aí era tudo meio que cronometrado, né? Tinha dia de lavar a roupa, tinha o dia da faxina, tinha o dia do serviço das pastorais, meio-dia era almoço, né? Só que aí na tarde e na noite era livre, assim, tu não tinha aquela coisa assim de que tem que se reunir pra fazer a refeição, né? Sim. Aí era livre, assim. Mas e lá, como é que é? Tu já sabe? Pelotas, como é que é? Deve ser assim, mais ou menos, né? Só que aí a gente vai ter a faculdade, né? Sim. É à noite. Mas é isso. A gente tem os horários de oração. Foi assim no encontro que a gente fez num fim de semana, né? Foi assim que aconteceu. Então eu acho que é assim. Tem uns guris lá que nos falam como é que é a rotina. Então é parecida. Só tem a faculdade à noite e, claro, o compromisso de estudar muito, né? Sim. É isso aí. Vocês são cobrados por isso, não? E aos fins de semana a gente vai fazer serviço de pastoral em Pinheiro Machado, né? Então todo fim de semana aí vai ter a experiência, o serviço, né? Ora e labora, né? Oração e trabalho. Tá, e queria te perguntar aquele dia, tu já era diácono? Calma, cara, tem só um ano que eu sei. Cara, seria legal se fosse. Se fosse rapidinho, assim, né? Tu teria que completar a primeira filosofia pra se tornar diácono ou só lá antes de Sim, depois de completar todo o estudo, né? Todas as duas faculdades. Aí tu é diácono pra depois... Aí tu é diácono pra depois tu se tornar padre. Fica um ano de diácono. É, isso aí. Aí tu
Faz um serviço ali. E aí tu sempre tá em avaliação, até tu Sim. chegar à ordenação final, né? Ah, não é assim, Porque fez a faculdade e deu pra bola, Porque já assim, é ordenado. assim, ó, eu quero, mas a diocese tem que querer, o clero tem que querer. Tu Sim. tem que ser aprovado pelos padres. Ah, não adianta só tirar nota boa na faculdade Não, e aí ter vem boa toda uma oratória. questão de personalidade e tal. Uhum. Será que dá para ordenar esse seminarista? Tem uma avaliação, assim. Tá, e nesse caso da escolha ali, acho que é, ordem é o cara ser sacerdote, né? Mas, por exemplo, do segmento aí, é diocesano, é salesiano, Ah, como é sim. que tu faz tipo, Que o diocesano é o seguinte, é o padre da diocese. É como se fosse, assim, vamos colocar o padrão. O padre padrão, que não sim, é de nenhuma ordem religiosa tá, da entendi. igreja, né? É Uhum, padre padre. Padre da sim, diocese, enfim. é tipo, Tu tá assim, tu é só da diocese. sim, Aí tem as ordens religiosas, as mais conhecidas são as franciscanas, né? Os capuchinhos, os irmãos aham, menores, né? As salesianas, tudo é ordem, né? E esses religiosos, eles podem viver assim como irmãos uhum, e podem ser ordenados padres também, né? tá, E tem os freis que são só irmãos, são só freis, e uhum, tem o frei padre, né? sim, Aqui, os freis aqui são todos padres aqui, uhum, né? Frei Lori, enfim, mas tem frei que é só irmão mesmo. E aí esses religiosos, né, ordem religiosa que falam, tu tá assim, como é que eu te dizer? Tu não tá preso na diocese, tu tem uma província que é o núcleo daquela ordem, né? sim, Tu tem o provincial, que é o líder daquela ordem, que aí ele entra meio que de acordo com um bispo diocesano. pra te Ó, levar pra um lugar ou pra outro. preciso de um padre aqui na minha diocese, de um Ah, padre tá, religioso, enfim, né? uhum, Aí o provincial daquele padre religioso vai dar liberação, aí ele vem para a diocese, aí ele vai ter que seguir a obediência da diocese e do bispo, né? uhum, Mas é assim, aí ele pode sair também da diocese e ir para outros lugares do mundo afora, né? aham, Um grande exemplo aí é o Frei Lori, né? Que teve no sim, Haiti 11 aham, anos, entendeu? E então os religiosos, os sacerdotes de ordem religiosa, eles são do mundo mesmo, né? Eles podem estar aqui, podem estar lá, aham. no Ah, e o Haiti, na diocesano, ele faz África, parte né? só de uma... Tá, mas Tu de uma tá diocese aqui. específica ou ele pode ir pra... De uma diocese específica, mas pode acontecer um caso que é de incardinação e excardinação. Vamos supor assim, os bispos eles se falam entre eles, Claro. né? Estou precisando de um padre a mais e tal, né? Uma diocese que tem muitos padres, né? Aí o bispo X manda um padre para o bispo Y ali, né? Uhum. Por um empréstimo, né? Aí acontece às vezes do padre que foi emprestado, mandado para tal diocese, gostar da diocese e enviar um pedido para o bispo. Aí na real esse padre diocesano vai ter dois bispos. Sim. Aí Aham. o que costuma acontecer é que talvez se ele queira ficar na tal diocese que ele está emprestado, ele fazia alguma carta a pedido ao bispo da diocese dele para querer ser da diocese, né? Que ele tá lá e aconteceu agora na nossa diocese, né? Padre Ângelo Ah, Cadonà, que era o meu reitor, né? Ele é da diocese de Novo Hamburgo, veio para a diocese de Bagé, lá para Rosário, precisava de um padre a mais ali. E aí ele tá lá há uns 4 para 5 anos, gostou da diocese, gostou da essência aqui, né? e quis ficar. E aí entrou em acordo com o bispo dele, e o Dom Cleonir aceitou ele, teve uma cerimônia umas semanas atrás da incardinação dele. Uhum. Agora ele é da diocese de Bagé, Ah, legal. Agora a obediência dele é só com pro Dom Dom Cleonir. Cleonir. É E interessante, muito não, interessante, não é cara. algo Ah. que acontece toda hora, mas é algo que acontece sim, Uhum. do, do padre diocesano ir para outra diocese, né? Uhum. É, pode acontecer sendo seminarista também, né? Ah, É. tá. E essa galera que tá em Pelotas, todos eles são diocesanos, aí não sabem ainda de qual diocese.
Não, eu sou da Diocese de Bagé. Os guris aqui, nós quatro, aqui Ah, o MacGyver, Elvis, o Daniel e eu, a gente é da Diocese de tá, Bagé. entendi. Aí tem a questão da província eclesiástica, que é Bagé, Pelotas e Rio Grande. Aí ali dentro daquele seminário são os seminaristas dessas 3 dioceses. Tá, entendi. Uhum. Entendi. No nosso ano aí propedêutico, teve em Rosário do Sul um seminarista da Diocese de Rio Grande. Uhum. Ele veio lá fazer a experiência com a gente porque ele estava sozinho. Era só ele, Ah, tá. entendeu? Ele teve que ficar com outros propedeutas que falam, né, dessa etapa inicial, né? E como é a província, as 3 dioceses, elas caminham juntas, assim, Sim, né? Elas se ajudam, né? Então, o Dom Clonir, o bispo de Rio Grande, e o Dom Clonir acharam melhor, assim, que ele viesse para nós aqui, né? Claro. Mas ele ia Claro, ficar- para fazer a experiência, né? Mas Sim. ele continua de Rio Grande. Não, né? entendi, É. entendi. Não, ele ia ficar fazendo tudo sozinho, né? E aí, E aí corre um grande não risco pode, até do cara desistir, não né? pode ser, Não não pode. pode fazer sozinho, por isso que ele veio. Não pode. Tem que ser 2 no mínimo. Os 2 mais estiverem, eu estaria. Até para ter a questão da irmandade fraterna, Claro, assim, né? Do convívio, né? Como é que vai conviver sem Sim. ter ninguém? E aí então foi preciso que ele viesse. E ele agregou muito ali naquele ano. O guri que agregou demais mesmo, o Daniel também. Mas ele é um guri que tem muita facilidade em oratória e ele é desenrolado, enfim. Então foi bom. Foi bom um ano com ele ali. E aí seguimos em Rio Grande, em Pelotas agora, Pelotas né? agora. É. Ah, que Deus seja louvado. Cara, bom, aí tu fez todo esse trâmite de falar com a família, desce teu sim e vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, onde eu achei que ia causar uma polêmica forte, foi bem leve. Foi bem leve. Foi bem leve mesmo. Foi bem leve. E eu só agradeço, né, a todo mundo que me estendeu a mão, né, porque eu fui muito bem acolhido, né. Quando eu cheguei assim, aí eu tomei a decisão, assim, disse, não, agora eu tenho que pertencer a uma paróquia. A paróquia mais perto da minha casa era a paróquia São Judas, né. Comecei a frequentar e tal. Falei com um pároco de lá, o padre o Júlio César, né? Ele me acolheu muito bem, né? Ele também teve um pouco de receio de eu entrar no seminário achando que ia dar algum conflito, né? Ah, Né? deu com a família, no caso. Ele achou que podia reavivar alguma coisa, eu acho, assim. Sim, E aí ele assim, não sei. Aí eu fui, não, mas vamos fazer experiência aí. Ficou sabendo que nada deu assim, então tá bem. Sim. E ele me acolheu muito bem, né? E eu fiz catequese, fiz primeira comunhão, já fiz tudo assim. Engraçado que eu cheguei em setembro lá na paróquia São Judas. Em outubro já abria uma turma de catequese para adultos. Mas a coisa parece que já se encaixa. Tava tudo já, né? prontinho pra ti, só te esperando. E aí foi assim. Aí eu fiz a minha primeira comunhão lá em Rosário, né? Só passaram ali os dados, aí entraram em contato com meus catequistas, mandaram uma carta que eu estava apto, que eu já tinha concluído mais de 1 ano de catequese. E aí eu fiz minha primeira comunhão lá. E depois a crisma em junho. É tudo muito recente, mas assim, é tão engraçado que é recente, mas parece que faz anos que eu tô na igreja. Sei lá. Cara, não é... Porque parece que foi uma coisa foi tudo assim, muito rápido, né? Tu tomou a decisão e já fez o curso, e já sentiu o chamado, já entendesse o chamado e já foi. E aí eu fui convidado já de primeira, assim, para fazer essas peças de teatro de alto de Natal. Aí o primeiro ano eu fui o profeta Isaías, né? Que anunciava uma virgem dará à luz a um filho, se chamará Emanuel, Deus conosco. E eu era o Isaías, tinha só essa fala, né? E agora esse ano foi São José. Segundo ano também foi São José. E esse ano São José de novo, com 7 falas, só louco de medo aquele dia. Mas foi bem, cara, foi bem. Tua Rita ali dizendo... História narrada não é fácil. Não é fácil, né? E aí, parando pra ver nisso tudo, eu já tô com 3 anos, assim, de igreja, né? E parece que foi uma coisa tão rápida, assim. E vamos seguindo, né? Até o fim, né? É uma baita jornada, perseverar até o último dia. É uma baita jornada, né? Mas que com certeza vale a pena e Deus vai te abençoar muito com isso. E a todos nós, né? Que vamos, se Deus quiser, ter tu aí como
como nosso sacerdote, nossa diocese. Cara, então, encaminhando já para o nosso final da nossa conversa, né? Te pedir um evangelho. Tá. Aí, enquanto tu procura na tua Bíblia, eu vou dando aqui, mais uma vez, os nossos apoiadores. Que são as pessoas que estão aqui conosco desde o começo. SAM, Cafés e Máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações pelo 53-99971-5205. E Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo que tu precisa. Preço, qualidade e o melhor atendimento. Na Avenida Tupi Silveira, 1569. E os telefones é o 3311-2735 e o 984-265823. Bom, tudo aqui, contigo, meu irmão. Aqui para finalizar, eu achei um trecho da Carta de São Tiago que fala da eficácia da oração. Alguém de vocês está sofrendo? Reze. Alguém está feliz? Cante. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da comunidade, para que rezem por ele e o unjam com óleo, invocando o nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o fará levantar-se. E o que cometeu de pecado serão perdoados. Pois uns aos outros mutualmente os seus próprios pecados, e rezem um pelos outros para serem curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Elias, que era homem fraco, como nós, rezou pedindo que não chovesse, e na terra não choveu por 3 anos e 6 meses. Rezou novamente, e o céu mandou a chuva, e a terra deu seus frutos. É isso, né? Essa mensagem é sobre a eficácia da oração, né? Por mais que a gente tenha tempos difíceis, momentos difíceis, é a solução, o único remédio é rezar, né? Que tudo no tempo de Deus se ajeita, né? Esse exemplo assim da minha breve história aí, né? Eu sentia, era diariamente uma angústia, né? Vivia uma questão que eu já não me identificava mais, a questão familiar não aceitando muito. Então eu vivia uma angústia, e você me refugiava na oração, né? Era tudo que eu tinha, e era só daquilo que eu precisava para me fortalecer, né? E aí chega uma hora que a coisa clareia, né? O fardo vai ficar mais leve, né? É uma provação que a gente passa, né? Então rezem por qualquer coisa, rezem quando tá triste, rezem quando tá feliz, rezem para pedir e agradecer, né? Rezem sempre, né? Quando tá dando tudo certo e quando tá dando tudo errado, né? Sempre. A gente tem... Desculpa. A gente tem a gente que eu digo no modo geral, né? Mania de procurar Deus só quando tá no aperto, né? Mas eu acho que quando a gente tá na fase boa é a hora da gente mais procurar pra ir se fortalecendo, né? Eu penso assim, né? A oração é forte. É da natureza de todo mundo, né? Quando tá no desespero, procurar Deus. E quando tá mais assim, que não tem algo assim te perturbando na vida, assim, tu tá mais livre, assim, tu não reza tanto, né? Mas é uma questão de disciplina, é quase igual uma musculação, né? Tu fazer sempre, às vezes tu não tá afim, mas tu faz. Reza que tudo melhora, né? Reza pra ter sabedoria, uma decisão que tu tá querendo tomar e não tem coragem, reza que a coisa vai andar, né? É da natureza de todo mundo, né? Até esse grande exemplo é pelo próprio Jesus. Quando ele estava nos momentos mais de desespero, a gente sempre vê na palavra que ele buscava mais oração, né? Se isolava, né? Se isolava, né? Para escolher os 12 ali, né? Ele se retirou e rezou a noite toda, né? Só para escolher os 12. E isso que ele é Deus, né? É verdade. Então, se o próprio Deus rezava para Deus, né? Então a gente precisa ainda mais. Então é isso. É verdade. É rezar, oração, sempre. Cara, oração e trabalho. Sem palavras, obrigado, né? Por ter vindo aqui. Tem que ter muita fé e muita coragem para vir aqui e dar um testemunho assim, né? E dizer que, cara, conte com as minhas orações, né? Para que tudo dê certo, que tu te mantenha firme, forte nessa tua decisão, que Deus continue te usando, né? Pois é. Não, eu só tenho a agradecer pelo convite, né? Parabenizar também pelo teu programa, né? Obrigado, Tô assistindo bastante edições e a gente aprende muito com cada pessoa que vem aqui, né? Dar o testemunho. Todo mundo tem a ensinar, né, cara? Então é muito bom, assim,
a igreja tava precisando, assim, de um lugar para assim, as pessoas se expor, assim, as suas experiências de fé, né? Aí tu trouxe, assim, esse programa aí, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É pra todo mundo ver que não tá sozinho, né, cara? Que tem várias pessoas e gente como a gente que tá na mesma batalha, né? Todo mundo Todo tem mundo a tem, sua né? história e todo mundo tem a sua dificuldade. E né? que vale a Seja pena, grande, né, cara? pequeno, e vale a pena, né? Vale a pena acreditar em Deus, ser católico e aprender uns com os outros, né? É. Como o próprio Cristo nos ensinou. Pois é, por Cristo vale a pena tudo. É verdade. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Tá? Agradeço. Então não esqueçam, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, fica com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!